O Paulo também? Mas ele não era um homem? Ah, o Drake! Oi, gente, bem-vindos ao vídeo de hoje, onde a gente vai discutir a religião da Cleo. A Cleo é uma boa representação de egípcios? A Néfera Denael é trans? Tudo isso, e só isso, e um pouco mais, no vídeo de hoje. Então, antes do vídeo começar, eu queria pedir pra você, por favor, se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, comentar o que você achou quando o vídeo acabar, não agora, porque aí agora você não tem opinião nenhuma. E de assistir o BBB, tá assistindo o BBB, minha filha, babado, né? Eu amo. Se por acaso eu não aguentar esse look que eu estou usando, uma blusa quente com uma jaqueta quente por cima, porque o calor aqui tá de 40 graus e eu tive essa ideia genial de usar uma sobreposição. Se você não me conhece, meu nome é Florino Laudomil, sou o dono do canal, falo sobre moda, sobre bonecas e sobre militâncias quando é necessário, que no caso é sempre porque a militância não pode acabar, porque a gente ainda não conquistou o que a gente queria, Então, gente, vamos começar primeiramente com a religião dos personagens egípcios de Monster High. Da Cleo Denael, não da Cleo Pires, da irmã do Fiuk, que está no BBB. Assistiu o BBB? A Glória Pires é a mãe da Cleo Pires, do Fiuk não. A gente descobriu porque eu adoro BBB. Sobre a religião da Cleo, é legal ela ter religião e é importante ela ter religião porque, parafraseando o site mundoeducação.uol.com.br, na matéria A Religião do Antigo Egito, escrita por Lília Maria Martins de Aguiar. A religião do Antigo Egito dominava todos os aspectos sociais. Era politeísta, ou seja, politeísta é uma religião que acredita em vários deuses. E cada região possuía seus deuses. A unidade política egípcia organizou em um só conjunto todos os grandes deuses que a sociedade deveria cultuar. Então, existiam vários tipos de deuses e existia o deus Ra, né, que era o deus maior, e o deus, entre outros, Amon, que é o deus dos deuses do Antigo Egito. Com o passar do tempo, juntaram Amon e Ra e virou Amon-Ra. E aí, isso é muito interessante porque, eu não sei se você já viu isso em algum lugar, mas a frase, o catchphrase mais famoso da Cleo, ou my Ra, ou ah meu Ra, né? Tipo que é ah meu Deus, só que é ah meu Ra. É justamente um trocadilho com a junção do nome desses dois deuses, Amon-Ra. Vamos fazer uma coisa semântica aqui. Colocar Amon-Ra aqui na tela. Aí coloca oh my Ra. Tá vendo o que parece? Agora, o melhor de tudo é porque a gente, como brasileiros, saímos ganhando nesse trocadilho. Porque a meu Ra parece muito mais com Amon-Ra do que oh my Ra. Tá passada? Gostou? Se você gostou, dá um like. O próximo babado é... A Néfera Denael é uma mulher trans? Eu vi essa teoria e até um vídeo que eu fiz com o Alex Lamin. Se você não viu, assiste aqui em cima. Aqui em cima. E não sei se saiu no vídeo, mas nos bastidores a gente conversou sobre algumas pessoas acharem que a Cleo, ou que a Néfera Denael, a irmã mais velha da Cleo, é uma mulher trans. E tipo assim, no final das contas, possivelmente não. Porque eles nunca falaram e nem sequer existia essa possibilidade. E o Garrett já falou que ele nem sequer pensava em ter um personagem trans porque ele não conseguia nem colocar um personagem gay ou lésbica, imagina uma pessoa trans. Mas isso não muda nada no fato dela ser uma mulher e o personagem dela, né, ser uma menina. Então, ela sendo cis ou trans, não faz diferença. Então, se a gente quiser imaginar que ela é uma mulher trans, a gente imagina. Porque em uma sociedade utópica, assim, que você imagina, assim, num futuro super próspero, as pessoas se identificariam com o gênero delas, seriam respeitadas e ninguém ia questionar. Ou seja, pouco importaria a pessoa ser cis ou trans, porque no final das contas, se ela é uma mulher e ponto. Então, se a gente imaginar Monster High como esse mundo utópico e perfeito onde as pessoas não se importam com gênero e só respeitam o gênero que as outras pessoas se identificam, ela pode sim ser uma mulher trans e não precisa passar por todo um drama. E legal, né? Seria legal se eles falassem que ela é uma mulher trans, porque seria uma representatividade importante, mas a gente pode fingir que ela é. A versão que a gente pode fingir que ela não é, porque no final das contas não faz diferença, ela é uma mulher e ponto.
E chegou o momento da grande temática do vídeo, que é: será que os Denials são uma boa representação étnica dos egípcios? Muito se discute sobre a etnia dos egípcios. Eu acho que é importante falar sobre isso porque no século XVIII e XIX, quando os ingleses começaram com esse negócio da egiptomania, né? Era um hobby dos ricos ingleses irem para o Egito, escavarem os sarcófagos e levarem as múmias para a casa deles. E quando eles chegavam em casa, eles davam festas para os seus amigos ricos e eles juntos abriam as múmias. Era comum eles discutirem sobre a etnia dos egípcios, porque como era uma sociedade muito fascinante e muito complexa e ficava na África, eles ficavam com esse dilema, porque eles diziam que, abre aspas, o Egito é muito sofisticado e não teria origem na África, fecha aspas. Ou seja, que pessoas pretas não poderiam ter criado uma sociedade tão evoluída. Percebe? Consegue distinguir como isso é preocupante? E só para derrubar esse argumento por terra mesmo, tem um livro que eu li em 2019 de José Mariano Carneiro da Cunha chamado A Arte Afro-Brasileira. José Mariano foi um político, abolicionista, jornalista, bacharel em Direito, deputado federal e vereador da cidade de Recife. Nesse livro ele conta a história, né, da arte afro-brasileira, de como ela se deu, e aí ele fala no início do livro assim: deste rápido esboço histórico pode-se concluir que os africanos que vieram para as Américas como escravos já se encontravam tecnicamente bastante desenvolvidos. Dominaram a metalurgia com bastante sofisticação a partir do primeiro milênio a.C. Sem a roda do oleiro, chegaram, no entanto, a uma grande perfeição na arte da cerâmica, como atestam os mais antigos exemplares conhecidos até hoje. Contudo, a maior contribuição do ponto de vista técnico e artístico da África Negra foi a sua escultura. Naturalmente, a África Negra sempre praticou a pintura rupestre e os desenhos incisos de excelente qualidade na pedra, desde o Paleolítico inferior até os nossos dias. E aí, nesse livro, ele conta que quando os portugueses trouxeram os negros para o Brasil, então eles tinham uma técnica muito mais desenvolvida que os europeus de escultura e de manipulação de materiais como bronze, prata, ouro, justamente porque os europeus destruíram tudo que tinha na Europa, né? Por isso que eles foram para os outros continentes, enquanto os africanos usavam e tinham em abundância esses materiais, então eles podiam manipular, e eles aprenderam a manipular muito bem. E enfim, por isso esse argumento nem faz sentido de que o Egito era muito desenvolvido para ser negro, era só uma coisa ignorante e preconceituosa deles mesmos. E aí, essa matéria que eu vou ler sobre o Egito ser negro ou branco é do site aventurasnahistoria.ol.com.br, e o nome da matéria é Negros ou Brancos, afinal de que raça eram os egípcios, de Maria Carolina Cristianini, e eu vou deixar aqui na descrição também. Logo no começo a gente tem o fato, que é curto e grosso: egípcios não eram brancos ou negros, eram egípcios. Isso tem a ver com as aspas no título. A ideia de raça não é mais aceita como científica, basicamente, porque um suposto branco e um suposto negro podem ser muito mais geneticamente parecidos entre si que entre outros membros da mesma raça. E não havia os conceitos atuais de negro ou branco na antiguidade. Mas isso não mata a pergunta. A raça existe como um conceito social e histórico que todos sabem o que quer dizer. Então, o que ela quer dizer com isso? Na antiguidade, nas sociedades da antiguidade, eles não se dividiam por branco e preto, asiático. Eles se dividiam por sociedades. Então, você era romano ou você era egípcio, você era núbio. Nessa matéria, ela fala exatamente que o Egito antigo não era branco ou negro, ele era miscigenado. Quando você vê no mapa mundi, o Egito ele tá bem no nordeste da África, tá lá em cima. Então ele tem ligação com Israel direta, né, pregado, com Jordânia, com a Síria, com a Arábia Saudita, e aqui pra cima tem a Europa, né? Tem aqui a Itália, que ficava Roma e etc. Então essas sociedades se misturaram. Teve faraós brancos, sim, teve faraós
orientais. E teve um período que a Núbia invadiu o Egito, que foi um período dos faraós negros, que tiveram os faraós negros. Então, no final das contas, isso nem faz tanta diferença, mas é interessante você parar para pensar que em uma sociedade que ninguém sabia ao certo a etnia, por que automaticamente se pressupõe que eles são brancos, né? Se eles eram uma mistura disso tudo, e no final das contas nem tem tanta importância a raça. Quando você pega uma foto de um egípcio hoje em dia, tem uma semelhança bastante forte com os israelenses, né? Porque é pregado. Os Denai, no final das contas, são sim uma representação boa dos egípcios. E eles têm esses traços meio israelitas, não sei como é que se fala, certo? Gente, eu aprendi uma coisa nesse vídeo, eu acho que eu falei África Negra durante o vídeo. E o certo é a África subsaariana. Ela fala aqui na matéria, e eu fui pesquisar o que é subsaariana, ela fala assim: África subsaariana ou subsaariana, antes impropriamente chamada de África Negra, corresponde à parte do continente africano situada do sul. Então, já se corrigindo aqui, se eu falei África Negra, que eu acho que eu falei, o certo é África subsaariana. E aí, para concluir a matéria e para concluir o vídeo, nós entendemos que, entre historiadores e egiptólogos atuais, a afirmação quando o assunto vem à tona é relembrar que o Egito é de fato africano. Segundo Belchior Monteiro, o único benefício de discutir a raça dos antigos egípcios é de desconstruir o senso comum que percebe o Egito Antigo como asiático e, consequentemente, branco. Então a resposta é sim, a Cláudia Nile é uma boa representação egípcia. Ela tem local de fala para ser egípcia. E o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, comenta o que você achou de saber dessas coisas. E é isso, essa semana eu coloquei uma coisa aqui na comunidade, uma pergunta que vídeos vocês gostam de ver aqui no canal, e vocês falaram que gostam de conversas aleatórias e de quando eu falo sobre história, sobre moda e sobre curiosidades. Então aqui está um vídeo sobre curiosidades, sobre os Denile, coisas que eu juntei que não cabiam no estilo de Matar da Cleo e eu coloquei aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e